Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como
como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Boa noite, graça e paz, meu querido, minha querida irmã. Que alegria, né? A gente poder adorar o Senhor. Que privilégio a gente poder adorar o Senhor, né? E que você possa sentir aí, né? O nosso afeto, o nosso amor pela sua vida, né? Estamos vivendo dias aí de distanciamento social ainda, né? Porém, o nosso coração tá aquecido na mesma comunhão, porque a nossa comunhão não é apenas um espaço físico, mas a nossa comunhão, ela é algo espiritual. A nossa comunhão se dá por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu queria convidar você, nós vamos orar iniciando o culto dessa noite. Eu queria convidar você que está conosco, temos alguns irmãos conosco aí já, né, que você possa pegar o link da igreja aí, fb.com/metodista Matinhos. Pega esse link, coloca aí, digita aí no seu WhatsApp e envia para os seus amigos, envia para os seus familiares, envia para irmãos da igreja, né? Para que a gente possa, ainda que distante, mas a gente possa estar junto, no mesmo propósito, adorando ao Senhor. Amém? E eu quero estar orando nesse momento, pedindo para que o Senhor esteja conosco, abençoando o nosso culto. Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar na sua presença, Pai. Senhor Deus, a igreja pode estar fechada, Pai, mas cada casa é uma igreja. Aonde, Senhor Deus, há pessoas reunidas no seu nome nesse momento, Pai.
ali está a tua igreja, Pai. Por isso, Pai, que a tua bênção, a bênção da tua presença, Espírito Santo, esteja sobre nós, Pai. Dá-nos um culto abençoado, Pai. Dá-nos, ó Deus, um culto cheio da tua presença, da tua graça, cheio, Senhor Deus, do Senhor, Pai. Pai, que nós possamos sentir o Senhor, que nós possamos sentir a sua presença, Pai. Que nós possamos sentir de forma sobrenatural a unidade, Senhor Deus, que é a tua igreja, a comunhão que há na tua igreja. Nós clamamos pela tua bênção. Pai, nós fazemos esse culto online para a honra e glória do seu nome, Pai. Por isso nós te pedimos, esteja conosco, nos conduz, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu queria iniciar o culto dessa noite lendo um texto da palavra do Senhor que está no livro de Salmos. Eu gosto muito desse salmo, né? O salmo de número 124, onde Davi ele vai dizer o seguinte: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Meu irmão, que palavra tremenda, que palavra grandiosa, poderosa do Senhor para as nossas vidas, logo no início desse culto. Sabe, Davi aqui, eu acredito que ele traz talvez o mesmo sentimento que eu e você temos nessa noite. Se não fosse o Senhor que tivesse esse tempo, que esteve esse tempo todo ao nosso lado, onde a gente estaria? Se nós chegamos aqui foi porque o Senhor esteve ao nosso lado. O Senhor nos conduziu até aqui. É certo que não foram dias fáceis. É certo que houve batalhas. É certo que nesse momento nós estamos enfrentando grandes lutas. É certo que de uns dias para cá, talvez um mês, não é? Um pouco mais, um pouco menos para cá, nós jamais imaginaríamos viver o que nós estamos vivendo. Mas a cada dia, o Senhor tem estado ao nosso lado. Esse vírus que tem devastado, esse vírus que tem causado temor, ele não pode nos afetar, ele não pode nos tocar. Sabe por quê? Porque o Senhor está do nosso lado. Porque o Senhor é o nosso Deus. Porque como o salmista fala aqui, não é? E eu creio nisso, e eu também acredito que você também crê, o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. O nosso socorro não está no presidente da República. A gente talvez gasta muito tempo tecendo críticas a políticos, mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, a palavra fala que o nosso socorro não vem dos políticos. Muitas vezes nós estamos com medo dessa doença, ou com medo de tantas circunstâncias, acreditando, esperando, não é, que algo milagroso aconteça, que um cientista, que uma indústria farmacêutica chegue e nos apresente uma vacina, um remédio que nos cure. Mas deixa eu dizer algo para você, a palavra fala que o nosso socorro não está na mão da medicina, não está na mão da ciência, não está em um medicamento, em uma vacina, mas o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Nós somos povo do Senhor, nós somos ovelha do rebanho do Senhor, e é por isso então que nós precisamos crer de fato, não é, que o Senhor está conosco, que nós não estamos somente sobrevivendo uma subespécie de vida, não, mas mesmo nos momentos mais difíceis, nós estamos vivendo vida abundante. Porque o Senhor tem nos conduzido. Ele é o nosso pastor, que nos leva, né, por pastos verdejantes. E ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, Ele está com a gente. Ele não nos abandona.
Ele não nos deixa só. Amém? Então eu quero iniciar o culto dessa noite com essa palavra de esperança, com essa palavra para aquecer o teu coração. Amém? Eu não sei no que você tem aguardado, no que você tem esperado, mas eu creio, assim como diz o salmista, o nosso socorro vem do Senhor. A nossa fé e a nossa esperança necessita urgentemente estar no Senhor. Todas as vezes que nós tiramos o nosso socorro do Senhor, a gente se frustra, a gente entra no estado de temor, a gente entra no estado de medo, não é verdade? Então é necessário que nós vamos iniciar o culto nessa noite, dizendo assim: Senhor, Tu és o meu socorro, Tu és a rocha mais alta do que eu. Amém? Tu és aquele a quem eu lanço toda a minha expectativa, toda a minha esperança, toda a minha fé. E eu quero, nesse mesmo espírito de louvor, de adoração, de entendimento de que é o Senhor que nos tem conduzido, adorar esse Deus, exaltar esse Deus, glorificar esse Deus, porque Ele é digno. Ele é digno de toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Sabe, eu não sei se você nesses dias tem visto o que Deus tem feito. Deus é um Deus maravilhoso. Deus tem feito coisas extraordinárias. A nossa mente limitada, o nosso pensar limitado, muitas vezes só nos leva a ver as tragédias da vida. Porém, Deus está recriando. Deus está nos trazendo de verdade para aquilo que importa. E nesse tempo a gente percebe que o trabalho já não importa tanto, que o dinheiro já não importa tanto, que a família tem muito valor, de que a nossa vida tem muito valor. E Deus tem nos conduzido então para essa vida em abundância. Eu quero convidar você, vamos adorar o Senhor, vamos exaltar e glorificar o nome de Jesus nessa noite, vamos cantar? Eu estou aqui com alguns irmãos que estão me ajudando, irmão Dico, a Maria. A gente vai estar adorando o Senhor, músicas simples, músicas conhecidas, mas que enquanto nós adoramos o Senhor aqui, que o Espírito Santo se faça presente aí na sua sala, né? Aí na sua casa, onde você estiver, e que você possa adorar conosco. E que o poder de Deus esteja se manifestando sobre a sua vida, aquecendo o seu coração, trazendo clareza sobre a sua vida. É o Senhor que está ao seu lado. Ele é o seu socorro. Amém? Vamos adorar o Senhor? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm no trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm no trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar,
esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero, mas te revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo para o alvo eu vou, e a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Perseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais.
salva de palmas ao Senhor, amém? Aleluia. Aleluia. Glória Vamos ao teu nome, Jesus. Aleluia. Amém. Vamos orar? Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esse tempo, Deus, de louvor, de adoração. Senhor Deus, é certo que, Pai, nós podemos fazer muito mais para o Senhor. A nossa vida pode ser uma vida de louvor e de adoração, porque é assim que tem que ser, Pai. E nós só expressamos aqui, Senhor Deus, o que nós fazemos durante a nossa semana, Pai. Vivemos para te adorar, para te exaltar. Abençoa agora, Pai, esse momento da palavra. Venha falar conosco, com cada irmão, com cada irmã que está conosco, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo esteja ministrando e trazendo a verdade da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? Amém, irmã? Que alegria a gente poder estar adorando o Senhor. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor, né? Nós vamos ser ministrados, né, segundo a vontade, o propósito, aquilo que Deus tem para falar a cada um de nós. Eu estive falando na quinta-feira, alguns que acompanharam, né, a respeito da aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. Nosso Deus é um Deus que quer ter aliança conosco, né? Ele foi assim que ele fez com o povo hebreu, né, com o povo lá no Egito. Ele firmou uma aliança. Porém, esse povo, não é, ao decorrer dos anos, foram se afastando de Deus e foram, por assim dizer, quebrando essa aliança com o Senhor. E lá em Jeremias, então, a partir do capítulo 31, até alguns capítulos anteriores, Jeremias fala que Deus ele quer fazer uma nova aliança, não é? Deus ele mostra ali a sua graça, a sua misericórdia, dizendo assim: olha, eu quero fazer uma nova aliança com o meu povo. Então, na quinta-feira, nós incentivamos, motivamos aos nossos irmãos, né, a reafirmar essa aliança com o Senhor, a fazer uma nova aliança com Deus, né? Porque muitas vezes, sem perceber, nós acabamos vivendo uma religiosidade. Lá no livro de Jeremias, né, o povo vivia uma religiosidade. Porém, essa religiosidade, ela vai falar que era sem o verdadeiro Deus, sem a palavra profética, ou seja, a palavra de orientação espiritual, e sem a lei moral. Então, quando a gente quebra a nossa aliança, nós podemos até mesmo estar vivendo uma vida religiosa, mas porém com a aliança quebrada, vivendo e servindo a um pseudo Jesus, ou um Jesus criado segundo o nosso coração. E aí então, nós temos que entender que essa é a renovação dessa aliança. Ela traz o verdadeiro Deus, a verdadeira direção espiritual, que é a palavra profética, e a verdadeira orientação moral. Porém, a nossa vida cristã, ela é muito maior e muito mais abrangente do que a aliança. A aliança, ela é o pontapé inicial. Ela é o momento onde eu reconheço que eu preciso de Deus, onde eu reconheço que eu estou talvez sem o verdadeiro Deus, sem a direção espiritual e sem a direção moral. Então eu firmo essa aliança, eu aceito Jesus como Senhor, Salvador da minha vida. E o que nos resta então perguntar é: e aí? Será que para por aí? Será que finda? Não é? Tá bom isso? Tá bom até aí? Eu entendo que pela palavra de Deus, a aliança, o firmar a aliança é o primeiro passo. Agora o que eu preciso? Eu preciso crescer, eu preciso progredir espiritualmente. Nós acabamos de cantar aqui um cântico que diz assim, que eu vou caminhando, eu vou prosseguindo para o alto. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Você pode, abra aí a sua Bíblia, lá no livro de Colossenses, capítulo de número 2. A gente vai ler só 2 versículos, o versículo de número 6 e o versículo de número 7. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando aos irmãos da igreja de Colossos e também aos irmãos de Laodiceia. E no capítulo 2, no versículo 6, Paulo diz assim: ora, como recebeste a Cristo, olha só, aliança. Quando a gente recebe a Cristo, a gente firma uma aliança, não é verdade? Então Paulo fala assim: como recebeste a Cristo, o Senhor, assim andai nele. Versículo 7. Nele
radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Mais uma vez eu vou ler 2 versículos pequenininhos, mas de uma profundidade enorme. Ora, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ação de graça. Vamos orar? Põe a mão sobre o teu coração, vamos pedir para que o Senhor venha ministrar a gente nessa noite. Pai, o Senhor quer falar, tem convicção no meu coração. O Senhor quer falar comigo. O Senhor quer falar com os irmãos que estão aqui me ajudando nesse culto, com os irmãos que estão nas suas casas, Pai, cultuando o Senhor com a sua família, com aqueles irmãos, Pai, que estavam passando pelo Facebook, Pai, e viram ali a nossa live, então abriram para ver do que se tratava. O Senhor quer falar com essas vidas também. E o que eu te peço agora é que o Teu Espírito esteja nos ministrando, Pai. Anulando, eu anulo todo o eu agora. Eu peço que o Senhor anule todo o eu, para que cada uma venha ouvir somente a Tua voz, a voz mais importante, Pai. Por isso, Pai, nós te pedimos, abençoa-nos agora. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Esse texto, ele se inicia exatamente onde nós paramos na quinta-feira. Nós firmamos uma aliança, e esse texto, ele se inicia na aliança. Ele fala assim: como vocês se aliançaram com Cristo, assim como vocês receberam a Cristo como Senhor. Sabe, meu irmão, o primeiro passo da nossa fé é se aliançar com Deus. Porém, entregar a nossa vida ao Senhor, aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Porém, uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã, não é, que de fato é uma vida cristã, ela não fica apenas, não é, na aliança, mas é uma vida que progride. Inclusive, o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aqui, em algumas Bíblias, há um subtítulo que diz assim: o desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos colossenses. Ou seja, o primeiro passo é a nossa aliança, e a partir da nossa aliança é necessário que haja então um progresso espiritual, um crescimento espiritual. E eu quero falar a respeito disso nessa noite, a respeito do que Paulo fala rapidamente, né, nesses 2 versículos aqui. Paulo diz assim: assim como você firmou uma aliança, aceitando o Senhor Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, então é necessário que a partir de agora você venha a andar nele. O que Paulo está querendo dizer com isso, né? A palavra andar nele, do grego, a palavra grega é parapitel, e a tradução seria caminhar, progredir, viver. Ou seja, a partir do momento que eu me aliancei com Cristo, eu entreguei a minha vida para Cristo, então agora eu preciso viver em Cristo. E de uma forma mais clara, para que a gente possa entender o que é esse viver em Cristo, o Espírito Santo me lembrou, né, da passagem onde Pedro anda por sobre as águas. Da passagem lá em Mateus 14, onde Pedro caminha por sobre as águas. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração que Pedro, na verdade, não caminhou sobre as águas, mas Pedro caminhou, andou sobre Jesus, não é? Ele andou sobre Jesus. Porque quando a gente vai ver lá, Pedro não anda sobre as águas, mas Pedro anda sobre uma palavra de Deus, sobre uma palavra profética de Jesus. Pedro diz assim: se és tu, manda ir ter contigo. Jesus fala o quê? Vem. Então, esse andar com Cristo é andar sobre a palavra de Cristo. Pedro estava naquela situação ali, caminhando no barco, as ondas, não é? Batendo no barco, assolando o barco, e de repente, então, sobre uma palavra, Pedro começa a caminhar em direção a Cristo, sobre a palavra de Cristo. Porém, no momento, Pedro deixa de caminhar na palavra, Pedro deixa de caminhar em Cristo e começa a perceber as circunstâncias ao seu redor.
Sabe, nós que fizemos uma aliança com Cristo, nós precisamos aprender a andar em Cristo. Circunstâncias vão ter a todo momento para abalar a nossa fé, para abalar a nossa estrutura espiritual. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele vai tentar a todo instante, de todas as maneiras, porque a palavra fala que ele é como um leão ao nosso derredor, esperando um momento só para tragar-nos da nossa fé. E quando é que isso acontece? Quando muitas vezes nós deixamos de caminhar em Cristo. E quando nós começamos a olhar o barulho né, do vento, do mar, das ondas batendo na embarcação da nossa vida. Pedro, ele é um exemplo muito claro de um homem que anda em Cristo. Naquela passagem, né, ele anda sobre a palavra de Cristo. E o mais interessante perceber que os cristãos, os primeiros cristãos, eles foram chamados, reconhecidos como os do caminho, ou seja, os caminhantes. Meu irmão, uma vida cristã não é uma vida estagnada. Uma vida cristã não é uma vida inerte. Uma vida cristã é uma vida que caminha, é a vida de um caminhante, é a peregrinação em rumo, não é, ao nosso alvo, que é Jesus. E como é que eu caminho então? De qualquer maneira, de qualquer jeito? Não. Eu caminho sobre Cristo. Eu caminho através da palavra de Jesus. Eu caminho agora não conforme eu quero, eu já não vou mais aonde eu desejo. Eu já não faço mais, não é, o que eu queria, mas agora eu caminho sobre uma nova perspectiva, sobre uma nova direção. Eu caminho sobre Cristo, olhando para Cristo. A questão toda de Pedro ele começa a caminhar em Cristo, sobre uma palavra de Cristo, olhando para Cristo. Porém, quando ele tira os olhos de Cristo, ele deixa de caminhar em Cristo. Muitas vezes, nós deixamos de caminhar em Cristo, porque nós tiramos os olhos de Cristo. Quando nós nos convertemos, tudo que a gente quer é Jesus. Tudo que a gente anseia é a presença dEle, a glória dEle, adorar a Ele. O simples fato de estar em comunhão da igreja com os irmãos, né, ferve no nosso coração porque a gente quer estar lá. Porém, a gente é muito sabido que acontece isso, o tempo vai passando e a gente para de olhar para Cristo e começa a olhar a imperfeição das pessoas dentro da igreja. E começa a olhar as situações que nos entristecem, que nos desanimam, e a gente, sem perceber, a gente deixou de andar em Cristo. Por quê? Porque começou a olhar ao redor. Paulo diz assim aos nossos irmãos: olha, vocês receberam Cristo, vocês fizeram uma aliança com Cristo, então agora é a hora de vocês andar olhando para Cristo, andar sobre a palavra de Cristo. E como é que se dá esse andar? Paulo continua, Paulo fala, esse andar, não é? É um andar radicado nele. A palavra radicado aqui do grego, não é? É rizo, que significa fortalecer com raízes, tornar firme, fixar, estabelecer. Algumas traduções, não é, em vez de radicados, vão dizer enraizados. Tenho aqui uma bela planta, só que não, né, não é uma planta, são flores artificiais. Mas se eu pegar uma plantinha e colocar essa plantinha na terra, colocar essa plantinha hoje na terra, e a minha filha menorzinha, Luísa, que tem 1 aninho, a Luísa passar perto dessa plantinha e puxar essa plantinha, com certeza ela vai arrancar essa plantinha com raiz e tudo. Por quê? Porque essa plantinha foi plantada recentemente e ela ainda não conseguiu se enraizar, ela ainda não conseguiu, não é, se fortalecer com raízes, se fixar, se estabelecer. Então qualquer criança, qualquer vento, qualquer coisa que aconteça, já arranca essa plantinha. Mas essa plantinha fica ali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, então a minha filha Luísa vai tentar arrancar essa planta e ela não consegue. Por quê? Porque essa planta encontrou e aprofundou suas raízes, ela se fixou ali. Então a minha filha pode até machucar essa planta, ela pode até quebrar alguns galhos dessa planta, mas ela não vai conseguir arrancar essa planta. Por quê? Porque essa planta está radicada na terra, enraizada na terra. E é esse tipo de movimento que Paulo fala que nós devemos ter. Nós devemos sim estar radicados,
firmados em Cristo, nós devemos, né, interessante, irmãos, que a raiz cresce para baixo. E muitas vezes a gente quer aparecer, né? A gente se prende muito naquilo que é visto, porém as raízes não são vistas. E o que Paulo fala assim, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: não faça aquilo que as pessoas veem, isso não te dá raízes. Faça aquilo que as pessoas não veem. Por quê? Porque raiz ninguém vê. Aquilo que as pessoas veem, né, é bonito, mas muitas vezes não tem raiz. Qualquer vento tira, qualquer vendavalzinho, qualquer ventinho derruba, né? Paulo está falando o seguinte aqui: ande em Cristo. E esse andar tem que ser um andar firme, tem que ser um andar estabelecido em Cristo. Não é qualquer coisa, ou melhor, nada vai nos tirar, não é, desse caminhar com Cristo. Por quê? Porque nós estamos enraizados nele. E uma vez então que eu estou enraizado, uma vez que eu cresci para baixo, agora eu posso crescer para cima. Edificar-se. Primeiro a fundação. Primeiro aquilo que dá, não é, estabilidade. Primeiro aquilo que dá firmeza. O que a gente vê muitas vezes não é isso. A gente vê muitas vezes as pessoas querendo construir primeiro, antes de ter raízes profundas, antes de ter alicerce. Paulo fala, está errado. Se eu quero progredir na minha vida espiritual, é necessário primeiro que eu me enraize. É necessário primeiro que eu tenha a firmeza da minha fé, para que depois então eu possa ser edificado. Para que então eu possa ser o quê? Construído, aquilo que as pessoas veem. E a palavra do grego aqui, edificar, né? Edificados é epoikodomeu, que significa construir para terminar uma estrutura, da qual a fundação já foi colocada. Não é uma construção a partir do zero, mas é uma construção a partir de uma fundação que já está posta. Sabe por quê? Você já foi enraizado. A fundação é a pedra angular, é Cristo. Então, a partir de agora, você pode o quê? Você pode, então, edificar a sua vida. Você pode, então, não é, a partir das raízes profundas. Então, agora é a hora, né, que você vai edificar a sua vida em Cristo, através da palavra, através dos seus dons, através do seu ministério. E Paulo continua, Paulo diz assim, ó, andando em Cristo, profundamente enraizado nele e também sendo edificado a partir dele. Por quê? Porque se eu tenho raízes profundas, eu estou num solo bom, edificados em Cristo, não sobre a areia. Então eu posso o quê? Confirmar a minha fé. Interessante que Paulo diz assim, edificados e confirmados na fé. Essa palavra confirmados é o bebaiô, que significa comprovado, confirmado. E pistes, né, que é fé, que é a convicção da verdade. Ou seja, esse confirmados em fé é aprovado. Sabe, meu irmão? Esse progresso da fé, ele tem estágios. Esse progresso da fé, ele tem um caminhar. Eu ando com Cristo, na palavra de Cristo. E eu me aprofundo em receber as riquezas da sua palavra. Eu me aprofundo em ter raízes da minha fé nele. Então eu começo a edificar a minha vida sobre Cristo. Eu não edifico mais a minha vida sobre aquilo que eu queria, aquilo que eu quero, mas eu edifico a minha vida agora a partir de Cristo. Então eu começo, a minha fé começa a ser confirmada. Como é que a nossa fé é confirmada? A nossa fé é confirmada quando a gente é testado nela. Você acredita que esses dias, eu creio que Deus tem provado a minha e a sua fé? Esses dias onde está todo mundo assustado, perdido, são dias em que o Senhor também tem usado para provar a nossa fé, para confirmar a nossa fé. Se de fato nós nos enraizamos nele, se de fato nós andamos com ele, se de fato nossa vida está sendo edificada nessa pedra fundamental, angular, que é Jesus, com certeza nós seremos aprovados. Com certeza, não é, as tribulações e as lutas da vida virão, mas nossa fé será confirmada, nossa fé será comprovada, verdadeira. Porém, se nós não tivermos raízes, se nós não tivermos alicerce, a gente não vai resistir.
a gente não vai conseguir ir para o próximo estágio desse crescimento, desse desenvolvimento da fé. Cada crente tem a sua vida e é confirmado, né? Tem a sua fé testada para que ela seja aprovada. Eu costumo dizer lá na igreja, né, quando a gente está cultuando lá, que fé que não é provada não é fé. Uma fé só é uma fé verdadeira quando ela é provada e aprovada pelo Senhor. Então Paulo termina dizendo assim: confirmados na fé, tal como foste, instruídos, crescendo em ações de graça, né? Ação de graça, o agradecimento, ele também a gratidão, ela também é um indício de que nós temos crescido na nossa fé. Por quê? Porque nós entendemos a soberania de Deus. Nós entendemos que nós chegamos até aqui porque o Senhor nos conduziu, porque o Senhor está ao nosso lado. Foi momentos talvez de lutas, foi momentos talvez difíceis que nós não queríamos ter vividos, mas vivemos e chegamos até aqui, porque o Senhor nos conduziu. Como diz o salmo que nós lemos no início do culto, o Senhor esteve ao nosso lado. Amém? Então eu posso agradecer esse Deus. Por quê? Porque eu estou vivendo o processo correto. Porque eu estou vivendo, né, cada estágio de forma correta, andando em Cristo, me enraizando em Cristo, me edificando em Cristo, e minha fé sendo aprovada, porque é uma fé verdadeira. Então eu dou graças a Deus, porque eu sei que Ele está comigo. Amém? Sabe, meu irmão, nós precisamos viver esses estágios da fé. Nós precisamos viver esse processo, não é, de crescimento, de progresso espiritual. Nós não podemos nos satisfazer somente em aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Por que não, pastor? Não é? O aceitar Jesus como Senhor e Salvador já não é suficiente? Meu irmão, o aceitar a Jesus como Senhor e Salvador é apenas o primeiro passo de uma nova vida. E se você acredita que chegou aí, é o fim, deixa eu dizer algo para você, muito pelo contrário. Aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador é apenas o começo de uma nova vida. É apenas o começo, não é, daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porém, muita gente chega nesse estágio, no primeiro estágio, da aliança, e para ali. E não quer mais crescer. Não quer se enraizar em Jesus. Não quer andar com Jesus. Não quer edificar a sua vida em Jesus. Não deixa a sua fé ser afirmada. Por quê? Porque diante da prova ela se mostra uma fé reprovada. Eu quero orar com você nessa noite. O desejo aqui do nosso irmão apóstolo Paulo era para que esses irmãos aqui, não é, eles progredissem espiritualmente. E eu tenho certeza que o desejo do Senhor continua sendo o mesmo para todo o seu povo. Não mudou o desejo do Senhor. Deus deseja que o seu povo cresça espiritualmente, que o seu povo progrida espiritualmente, que o seu povo não fique apenas no primeiro estágio, apenas no início de uma nova vida, mas que o seu povo venha a provar que o Senhor é bom. Provar e ver que o Senhor é bom. Amém? Vivendo a cada dia, né, a presença de Deus, a graça de Deus, sendo testado na sua fé, né, passando pela prova, como diz a música, e dando glória a Deus. Deixa eu orar por você. Sabe, eu não sei qual estágio você viveu. Eu não sei, né, qual estágio você está. Eu não sei se você está no processo correto. Eu não sei se você parou no meio do processo. Mas eu sei que Deus quer que nós venhamos a continuar o processo. Eu sei que Deus quer que a gente volte a caminhar. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que... Ele não é o Deus de pessoas paradas. Ele não é o Deus de pessoas inertes. Mas Ele é o Deus do povo que caminha. O profeta já dizia isso, né? Eu posso não voar, não é? Se eu não estiver voando, eu vou estar correndo. Se eu não estiver correndo, eu vou estar andando. E se por acaso eu parar, Ele renova a força dos cansados. E Ele dá vigor para aquele que perdeu o vigor. Para quê? Para que volte a caminhar. O Senhor está te chamando nessa noite. Volta a crescer. Volta para o processo de crescimento. O Senhor quer usar a sua vida. Ele quer poder fazer coisas extraordinárias através de você. Ele quer te enraizar nele.
Ele quer que você edifique a sua vida nele. Ele quer revelar para você coisas grandes, profundas que você não conhece. Porém, muitas vezes a tua estrutura não é uma estrutura forte o suficiente para isso. Sabe por quê? Porque talvez você ainda esteja edificando a sua vida sobre a areia. Ou porque talvez você ainda não tenha raízes profundas. Ou porque talvez você ainda está olhando as ondas açoitando o barco da sua vida e parou de caminhar sobre a palavra, sobre Jesus. Essa é a noite de você falar: Senhor, eu quero voltar para o processo. Quero caminhar contigo. Eu quero desenvolver ainda mais a minha fé. Eu quero crescer. E eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Vamos orar? Feche os seus olhos aí onde você está. Coloque a sua vida diante do Senhor. Peça para o Senhor sondar o seu coração. Peça para o Senhor falar com você nessa noite. Tenho convicção de que Ele está despertando você nessa noite. Tenho convicção de que Ele está tocando o seu coração nessa noite. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, cada irmão, cada irmã. Quero colocar diante do Senhor, meu Deus, a Tua igreja, Pai. Aqueles que estão comigo, Pai, nesse culto, nessa noite, que ouviram atentamente a Sua palavra e que pela Tua palavra foram tocados. Meu Deus, ajuda esses meus irmãos, Pai, a caminhar em Cristo, a caminhar uma nova vida no Senhor, Pai. Debaixo da Tua palavra, debaixo do Teu direcionamento, Pai. Nos ajuda, Senhor, a enraizar as nossas vidas em Ti, Pai. A termos raízes profundas, de maneira, meu Deus, que as circunstâncias vêm, Pai, mas elas não vão poder nos arrancar do Senhor, porque elas vão vir e vão até nos machucar muitas vezes, vão até nos tocar muitas vezes, mas elas não vão ter o poder de nos arrancar da Sua presença. Nos ajuda, Jesus, a edificar a nossa vida sobre a rocha, como aqueles que ouvem a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que aqueles que ouvem a Tua palavra e praticam, eles constroem a sua vida sobre a rocha, eles edificam a sua vida, Senhor Deus, na pedra angular que é o Senhor, Pai. Então vem edificar toda a nossa vida, Pai, nos ajuda a fazer isso, Pai, nos ajuda a não correr mais atrás do vento, nos ajuda, meu Deus, a não mais perder tempo com sonhos, ó Deus, egoístas, Pai, com sonhos, ó Deus, que não vão nos levar a nada. E nos ajuda, meu Pai, a edificarmos a nossa vida naquilo que realmente importa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, faz da nossa fé uma fé aprovada, faz da nossa fé, ajuda-nos, ó Deus, a sairmos das tribulações, Pai, a sairmos, meu Deus, das provações da vida, Pai, com uma fé aprovada, com uma fé que Te agrada, com uma fé que nos permite até a Tua presença, porque a Tua palavra fala que sem fé ninguém verá a Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus, eu oro pela minha vida, pela vida de cada irmão que está conosco nessa noite. E eu peço que o Senhor venha restaurar a nossa vida espiritual, restaurar a nossa fé, nos tirar, Senhor Deus, da margem e nos colocar novamente, Pai, caminhando no Senhor, nos tirar da margem, Senhor Deus, do Teu projeto, porque muitas vezes nós saímos e fomos para a margem, mas eu peço agora, nos coloca novamente, Pai, no Teu projeto, nos coloca novamente no Teu caminho, Pai, para que nós possamos, Jesus, caminhar em Ti, enraizados em Ti, edificados em Ti, confirmados, ó Deus, na nossa fé no Senhor, para louvor e glória do Seu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe a sua vida, sabe? O desejo do meu coração é que quando tudo isso acabar, isso vai acabar, amém? Tudo acaba, meu irmão. Tudo passa. Mas a palavra do Senhor é eterna, amém? Tudo passa, mas o nosso Deus é de eternidade em eternidade. Então, quando tudo isso passar, em nome de Jesus, nós vamos sair mais fortes. Nós vamos sair mais fortalecidos na nossa fé. É um tempo em que nós precisamos aprender com o Senhor. É um tempo, não é, de silêncio. É um tempo de solitude, para que o Senhor possa ministrar o nosso coração, para que a gente possa sair mais forte. Como pastor, eu quero dizer para você, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de refletir sobre a sua vida, de refletir sobre a sua vida espiritual, sobre as suas experiências de fé, não é? E ao final de tudo isso,
que nós possamos sair fortalecidos na nossa fé, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer para você que amanhã nós vamos estar lá na igreja. A igreja vai estar aberta amanhã das 14 às 16 horas, né, para que você possa estar indo lá. Se você precisa de um aconselhamento, se você precisa, né, de uma oração, se você quer interceder, a igreja vai estar aberta para isso. E a igreja também vai estar aberta para que você possa entregar seus dízimos e as suas ofertas. Eu podia dizer aqui, meu irmão, né, que seria muito bom se você pudesse ir até a igreja amanhã para levar o seu dízimo, para levar a sua oferta, porque nós estamos passando um momento difícil e a igreja está precisando. Porém, a palavra de Deus fala que nós não fazemos isso por necessidade. Nós não ofertamos por necessidade. Nós não ofertamos por constrangimento. Por que nós ofertamos então, pastor? Nós ofertamos porque é a expressão da nossa gratidão. Nós dizimamos porque é a expressão da nossa palavra firmada diante do Senhor, de que nós seríamos fiéis, em obediência à sua palavra. Então nós não fazemos isso porque a igreja precisa. Nós não fazemos isso, não é? E precisa, irmão, mas não é porque ela precisa que a gente faz, mas a gente faz porque a gente um dia aceitou o Senhor como Salvador da nossa vida, amém? E a gente disse para Ele que a gente ia sustentar a nossa igreja com as nossas orações e com os nossos recursos, tá bom? Então eu quero convidar você que pode, alguns já estão trabalhando, então você que pode, vamos ter um tempo de oração lá na igreja amanhã, das 14 às 16 horas. Talvez você fale assim, pastor, eu quero ofertar, pastor, eu quero entregar o meu dízimo, porém eu não posso ir na igreja nesse horário, o que eu faço? Pastor, a igreja está fechada. Você pode me procurar pelo Messenger do Facebook, né, me mandar uma mensagem aqui privada, ou você pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp, né? Você pode procurar que eu vou estar de repente vendo com o tesoureiro da igreja, ou eu mesmo posso estar abrindo a igreja num horário que você possa ir lá e entregar o seu dízimo, a sua oferta, né? É o privilégio que você tem, meu irmão, de ser um dizimista, e nós não podemos privar você desse privilégio, amém? Que Deus venha abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar, encerrar o culto dessa noite, né? E logo após quero pedir para os irmãos que estão aqui comigo para a gente cantar novamente aquela música, né, que diz que a gente está prosseguindo para o alto, amém? A gente está prosseguindo para o alto. A palavra dessa noite é não pare, não fique na inércia, mas continue prosseguindo para o alto, amém? Vamos orar? Eu vou orar, né, e já vou impletar a bênção também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, por aqueles que passaram, ó Deus, pela nossa live, Pai. Que a tua bênção, Pai, que não causa dor e acrescenta, esteja sobre cada um deles. Meu Deus, pessoas que passaram pela nossa live e ouviram 1 minuto, 2, 3, 5, eu não sei, Pai, mas que esse tempo venha fazer diferença na semana dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a tua presença esteja sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado nesse tempo que a tua graça, que a tua bondade é melhor do que todas as coisas, Pai. O Senhor tem nos ensinado nesse tempo, Pai, que a nossa comunhão não depende de um estado físico, mas de um estado espiritual, de uma ligação, de uma comunhão espiritual contigo. Muito obrigado, Pai. Senhor, que a tua bênção esteja sobre essa semana, sobre a nossa cidade. Nós oramos para que o Senhor venha conduzir nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, meu Pai, para que o Senhor venha guardar todos os profissionais da área da saúde, meu Deus, os médicos, os enfermeiros, Senhor Deus, os farmacêuticos, os cientistas, ó Deus, guarda essas vidas, Pai. Dá sabedoria, Pai. Dá para eles, ó Deus, conhecimento para poder, pessoas que estão incumbidas de autoridade, para que nesse momento elas sejam dirigidas para fazerem o melhor para a nossa nação, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de seu Filho Jesus Cristo, a comunhão do consolo do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar e encerrar o culto dessa noite? Prosseguindo
para o alvo vou. E a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor,